Eu quero hoje, em específico, convidar vocês para a gente terminar as nossas meditações no livro de Ageu. Eu quero pedir então que você abra a sua Bíblia em Ageu capítulo 2, a partir do verso 10. Ageu 2, do verso 10 ao 23, eu hoje ainda vou continuar falando sobre esse Deus que restaura o seu povo. E a palavra do Senhor nos diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E aos sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer uma dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Verso 20, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, o governador de Judá: farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus, você pode sentar. Nada é pior na vida, nada pode ser pior na nossa jornada de vida do que não entender corretamente quais são as nossas verdadeiras necessidades. Quando a gente não sabe quais são as nossas verdadeiras necessidades, sem dúvida alguma, a gente vai se meter em muitos problemas. É porque as pessoas não compreendem mais as suas verdadeiras necessidades que hoje a gente tem um índice de inadimplência gigantesco. Pessoas estão atoladas em dívidas e dívidas atrás de dívidas e tristes por isso. Elas se encontram desesperadas sem encontrar uma solução clara para esse tipo de problema, porque em algum momento ela achou que precisava de coisas que na verdade não precisava. É por não entender as verdadeiras necessidades que muitos relacionamentos têm sido desfeitos. Homens que pensam que têm a necessidade de terem 1, 2, 3, 4, 5 mulheres e abandonam ou abrem mão da aliança que fizeram com a mulher em que se casaram, e a vida não se torna melhor. Ela destroça, ela bagunça. Por causa de não compreender o que são as verdadeiras necessidades, um homem às vezes acaba não só com a sua
vida e com sua família, mas com muitas outras coisas ao seu redor, às vezes filhos e por aí vai. É por não entender as suas verdadeiras necessidades que tem muita gente que tira a própria vida na alucinação e na corrida por riqueza atrás de riqueza, já tendo muito, já tendo coisas que muitos nunca vão ter. Alguns estão dispostos a irem mais longe, a jogarem na sorte, a brincarem com azar e de alguma forma têm destroçado e acabado com não só a sua vida, mas às vezes com a vida daqueles que estão ao seu redor. Eu poderia continuar aqui por vários minutos falando do tanto de problema que a gente às vezes alcança e experimenta pelo simples fato de não entendermos quais são as nossas verdadeiras necessidades. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a verdadeira necessidade das nossas vidas. E ela não está em primeiro lugar nas coisas que a gente consegue tocar hoje em dia. O problema dos homens, o problema da humanidade começou porque um casal não se atentou para tudo o que tinha. Eles tinham comunhão com o próprio Deus. Eles acessavam Deus, a presença de Deus, sem nenhum tipo de intermediário. Todos os dias eles conversavam com Deus. E Deus conduzia a vida daquele casal, mas Ele tinha dado uma ordem para que eles não comessem de um fruto de uma árvore que Deus tinha plantado em um jardim. Por não entender que aquele casal tinha tudo, por achar que precisavam de mais do que o próprio Deus, ou por acreditar que podiam ter uma vida boa sem o próprio Deus, aquele casal se rebela contra o Senhor, como um exemplo de tudo que nós fazemos também nas nossas próprias vidas. Eu estou falando de Adão e Eva no livro de Gênesis, e eu estou falando do pecado como o maior problema das nossas vidas, que nos privou não só da presença de Deus, mas nos privou de uma vida de santidade, de justiça, de um senso e de uma direção de viver para agradar ao Senhor com todo o nosso ser. Essa é a maior necessidade do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E Judá, como uma nação, aqui no livro de Ageu, sabia disso. A gente aprendeu que o livro de Ageu é escrito dentro de um contexto pós-exílico, o que significa que o povo havia sido preso e havia sido levado pelos babilônicos no ano de 586 a.C. e passou 70 anos afastado do templo, afastado de Jerusalém, com a cidade destruída. Eles perderam tudo aquilo que um dia eles tiveram e de alguma forma Deus os conduz em disciplina para acordar o seu povo e para mostrar, na verdade, que eles já tinham ou um dia experimentaram aquilo que realmente é precioso e necessário para as nossas vidas. A presença de Deus é o que o templo significava, e eu já ensinei isso aqui. Mas o que a gente vê nesses versículos que acabamos de ler, não é só o pecado de um povo que se perde por não conhecer suas necessidades. Na verdade, o que a gente vê aqui é um Deus disposto a restaurar pessoas que não conhecem as suas verdadeiras necessidades. Esse texto que nós acabamos de ler, ele continua nos mostrando que o Deus da Bíblia, o Deus único, apresentado aqui nas palavras de Ageu, é um Deus que está trabalhando para restaurar o seu povo. Se tem uma coisa que Deus está fazendo no mundo, é trabalhando para restaurar o seu povo. E a pergunta que a gente precisa fazer é: em que áreas, em que sentido Deus ainda quer restaurar o seu povo? Para essa noite, eu destaquei duas áreas, e eu quero considerar elas com vocês com base no texto e meditar um pouquinho no que isso implica para as nossas vidas. Deus trabalha para restaurar o seu povo. Em primeiro lugar, para que o seu povo viva em santidade. Eu quero que você preste atenção nos versos 11, 12, 13 e 14. O texto diz que o Senhor dos Exércitos, por meio de Ageu, pede que os sacerdotes eles encontrem a resposta de uma pergunta. E no verso 12 o texto diz: se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa,
e ela vier a tocar no pão ou no cozido, ou no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? É a pergunta que Ageu levanta para os sacerdotes. E os sacerdotes acertam, eles dizem, não vai ficar. E aí no verso 13, Ageu pergunta, se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver e tocar em qualquer uma dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes respondem que sim, que aquilo ficará impuro. Veja, Deus aqui por meio de Ageu decide tratar o seu povo. Na verdade, ele tem um assunto em específico em mente. Deus decide tratar o seu povo em relação à impureza. Na verdade, Deus decide lembrar aquelas pessoas que elas são totalmente incapazes de viver uma vida de santidade. Essas perguntas que Deus levanta para Ageu falar com os sacerdotes, elas mostram e apontam que o povo de alguma forma não estava na condição que deveria estar. Nem mesmo aqui a religião era capaz de fazer com que aquelas pessoas vivessem uma vida agradável a Deus. Os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade assim essencial no culto no Antigo Testamento. Eram eles que pegavam as ofertas e mediavam os sacrifícios apresentados a Deus. Eles tinham essa função importante e dentro desses atos religiosos, Deus está querendo mostrar que nem a religião muda a impureza de uma pessoa. Pessoas podem ser religiosas, sem contudo viverem uma vida que agrada a Deus. O texto vai mostrar para a gente, através de uma espécie de princípio, que quando as mãos das pessoas elas estão sujas, não dá para acontecer outra coisa. Quem está com a mão suja, suja aquilo que toca. E isso funciona mais ou menos assim. Eu tenho um filho pequeno, e vocês sabem que o nome dele é Felipe. E eu entrei numa casa não tem nem um mês. Mas eu não queria que isso acontecesse. Mas quando o meu filho, ele passa a mão no pneu do meu carro, e ele pega na parede, e ele suja a parede da casa, espero que o César não esteja ouvindo isso, que é o dono da casa. Quando eu chego com a minha mão limpa e passo por cima da mancha que o meu filho deixou, a parede não deixa de ser suja e nem deixa de ser manchada. A ideia é parecida quando um homem que trabalha com um trator, quando ele mexe com óleo ali, o óleo do motor, e ele limpa as mãos no pano, mesmo que ele jogue água limpa no pano, o pano não deixa de ser sujo. O que Ageu está mostrando é que é mais fácil a gente transmitir impureza do que santidade. É mais fácil a gente sujar as coisas com as nossas mãos, com a impureza que temos, do que limparmos as coisas com a santidade que a gente não tem. A ideia de Ageu é que quando uma gota, de alguma forma, de óleo cai dentro da água, mesmo que a gente jogue água pura, aquilo não se torna limpo. Quando os sacerdotes, olhando para o texto, se consagravam e levavam sacrifícios a Deus, mesmo que o trabalho deles fosse religioso e santo, mesmo que a roupa, a orla deles fosse considerada santa, eles ainda não transmitiam santidade, porque eles eram pessoas impuras, eles eram pessoas que estavam com suas mãos sujas. E o que Ageu está mostrando aqui é que o povo, e ele diz isso no verso 14, o povo tem um problema. O texto diz, assim é este povo e assim esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Ageu nos lembra, meus queridos, que nós não estamos em condição de santificar as coisas nessa vida. De que existe um tipo de impureza no povo de Deus e naqueles que não são de Deus, que contamina tudo aquilo que a gente toca. Não num sentido ritualístico, num sentido cerimonial, mas no sentido de que nós estamos com as nossas mãos e as nossas vidas manchadas pelo pecado. E é impossível que a gente agrade a Deus por um esforço nosso, um esforço pessoal. É impossível que pessoas que têm o seu coração e as suas mãos sujas pelo pecado façam coisas agradáveis ao Senhor, mesmo que façam coisas dentro da igreja. Aqui Deus julga os inimigos daquele povo, julga os pecados dele, mas Deus está mostrando claramente que todos pecaram, que todos estão afastados, destituídos, estão separados da presença de Deus. E Deus não está falando para descrentes, Ele está falando para o povo dele e está dizendo, vocês têm um problema.
As mãos de vocês estão sujas, o coração de vocês tem pecado, e o que vocês estão fazendo, mesmo que seja religioso, isso não me agrada. Vocês estão prestando sacrifícios, mas isso não me agrada. Vocês me entregam ofertas, mas isso não me agrada. Porque Deus não pode ser agradado quando nós estamos com as nossas vidas impuras, quando nós estamos presos e mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, quando a nossa vida não é orientada para agradar a Deus acima de todas as coisas. Tudo que a gente faz, embora seja bonito, embora seja nobre, que eu dê a minha vida aos pobres, que eu dê todos os meus dinheiro a quem precisa, nada disso pode agradar a Deus, porque as nossas obras, enquanto as nossas vidas não são mudadas, elas são como trapos sujos para Deus, é como a fralda do meu filho, isso não agrada ao Senhor. É duro o que Deus fala aqui, mas é a verdade. Num mundo como o nosso, onde a gente acha que todo mundo é bom inerentemente, onde as pessoas nascem puras e elas só precisam de uma boa direção, Deus está dizendo, não é assim que funciona. Ninguém nasce me agradando mais. Depois de Adão e Eva, a coisa desandou. Vocês não vivem como se a necessidade de vocês fosse santidade. E Deus então adverte o seu povo, mas não para o povo ficar desesperado. Deus queria transformar o seu povo, Ele quer restaurar o seu povo. E a pergunta é, se nada que a gente faz pode agradar a Deus, que solução a vida da gente tem? E no verso 18, o texto nos mostra que tem uma forma, e uma só forma, da nossa vida mudar. E essa forma não é algo que a gente faz. O texto diz, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda, verso 19, há sementes no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado frutos. Ou seja, nada está mudando, as coisas estão do mesmo jeito. Mas hoje, ou a partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Deus aqui mostra para o povo que nada pode mudar as mãos sujas de um homem e de uma mulher, a não ser a escolha e a ação salvadora e transformadora do próprio Deus. Ninguém pode limpar a nossa vida e as nossas mãos para que a gente viva uma vida agradável a Deus, senão o próprio Deus. Nada do que fazemos, do que pensamos, nada do nosso culto, nada daqui surpreende ao Senhor quando os nossos corações estão sujos, quando a nossa vida não tem nenhum tipo de temor em relação ao pecado que a gente pratica, quando a gente vive uma vida desgovernada, vivendo, falando de Deus, mas vivendo como se as nossas necessidades fossem totalmente outras. Mas Deus, de forma graciosa, poderosa, bondosa, generosa, misericordiosa, Ele fala, eu vou mudar vocês. E o que muda o povo é a presença de Deus no meio deles. Ele fala, a partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Sabe, meus queridos, em algum momento da história, Deus decidiu intervir no nosso problema. Ele decidiu encarar de frente o problema que a gente criou e falar, eles não vão resolver, mas eu vou. E Deus fez isso com essa presença gloriosa aqui em Ageu, mas Ele queria que a gente visse a presença dEle, que santifica, que limpa. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que não tem outra consequência. Diante da presença de Deus, o povo de Deus é santificado. Isaías, quando viu o Senhor, em Isaías capítulo 6, ele fala, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o rei. Mas o verso seguinte diz que Deus purifica aquele homem e capacita aquele homem para servi-lo. É a presença de Deus que restaura o povo para uma vida de santidade. É assim também com Davi no Salmo 51, no contexto de ter adulterado com Batseba, e ele diz, purifica-me como isopo e eu ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve e eu serei. Davi tinha esse entendimento de que só a presença de Deus limpa as nossas vidas e as nossas mãos, para que a gente possa servir a Deus com todo o nosso ser, de uma maneira que Ele olhe e fala, eu me agrado do que você está fazendo. É assim que na história da redenção, na história de Deus salvando o povo, Ele decidiu não só deixar essa presença de uma maneira muito abstrata e gloriosa, mas Ele decidiu habitar no nosso meio.
e Ele envia o Filho dele, chamado Cristo Jesus, que habitou no nosso meio. Nós vimos o próprio Deus ali, e Jesus, com seu ministério e com suas obras, santificou e restaurou a vida de um povo antes impuro, para ser um povo agora que vive de forma santa diante do Senhor. É esse o Deus da Bíblia, e é essa obra que Deus está fazendo no mundo. Muita gente está confundindo o que Deus faz. Elas pensam que Deus apenas é um Deus que está aqui para nos fazer pessoas melhores, mais ricas, mais prósperas, que tem mais isso, mais aquilo, mais dinheiro, mais conforto e tudo aquilo outro. Deus não se opõe a essas coisas, mas quando essas coisas conflitam, a gente precisa saber qual é a verdadeira necessidade da nossa vida, e essa necessidade é a santidade. Eu quero que os irmãos entendam que antes da salvação ser uma mudança na forma como as pessoas nos enxergam, a salvação é uma mudança na forma como Deus nos enxerga. E aqui Deus mudou a posição daquele povo. Ele falou: vocês ainda não estão prontos, mas eu vou habitar no meio de vocês, e a minha presença vai transformar a vida de vocês. Veja, o que isso implica nas nossas vidas? É muito dura essa verdade desse texto. O que o texto está ensinando de forma muito simples é que pessoas podem viver e ter práticas religiosas. Elas podem viver dentro da igreja anos e anos, mas nunca terem agradado a Deus. É isso que esse texto significa. É que é possível você viver uma vida cheia de atos religiosos sem que você seja uma pessoa pura, santa, sem que você seja uma pessoa nascida de novo. E se você faz coisas para Deus sem ter nascido de novo, você não está agradando a Deus. Isso é assustador, mas é isso que o texto está dizendo aqui. Em Mateus capítulo 7, essa verdade é reforçada quando Jesus diz: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? Em seu nome nós não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, isso não é uma verdade de um Deus cruel do Antigo Testamento. Isso é a mesma verdade de um Deus gracioso do Antigo e Novo Testamento, de que para servi-lo a gente precisa nascer de novo, a gente precisa ser transformado por Deus, receber um novo coração, que agora não está mais voltado para a prática do mal, mas para a justiça que Deus coloca sobre as nossas vidas através da obra dele. E é assustador, mas a gente precisa conhecer a verdade de Deus. O apóstolo João chega a dizer na primeira carta dele que havia pessoas no meio da igreja, que saíram do meio da igreja, mas que não eram o povo dele. Ele diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse claro, manifesto, que nenhum deles é nosso. 1 de João 2,19. O que isso nos mostra é que tudo isso aponta para o fato de que pessoas precisam nascer de novo para serem limpas e para que vivam, na verdade, uma vida agradável a Deus. E só a presença de Deus, através de Cristo Jesus, pode transformar a minha vida e a vida de vocês. Se você, como a gente cantou, vir Jesus de fato, se você vir o Senhor Jesus em todo o seu poder, em toda a sua glória, salvando através da mensagem poderosa do Evangelho, sem dúvida o seu coração vai dizer: eu não quero mais nada. Você vai encontrar o que de fato você precisa na vida. E essa é a verdade que encerra esse primeiro ponto aqui do meu sermão. Mas como isso se aplica às nossas vidas? Como essa mudança, essa santidade que Deus traz através da restauração se aplica às nossas vidas? Eu queria desafiar vocês, em primeiro lugar, a lembrarem, se você entende o que Deus está dizendo aqui, a lembrar da beleza realmente do que Deus está fazendo aqui. De que ser cristão não tem a ver e não é bonito, porque a gente olha e fala: como eu sou capaz de fazer determinadas coisas. A beleza do cristianismo não é a nossa força e a nossa capacidade, a suntuosidade da nossa igreja, a capacidade ou a qualidade do nosso som e as nossas aptidões técnicas. Não tem nada a ver com isso. A beleza do Evangelho, da mensagem de Cristo, do cristianismo, é exatamente a gente perceber que a gente não tem nada para oferecer, até que Deus venha ao nosso encontro e nos dê tudo que um dia a gente podia e não imaginava
sonhar que teria. Essa é a beleza do Evangelho. E como a gente aplica isso na nossa vida? Às vezes a gente precisa simplesmente parar e admirar tudo que Deus fez. Contemplar a obra de Deus é uma das formas de o nosso coração aquecer e perceber que tem coisas mais necessárias do que aquilo que os nossos olhos às vezes enxergam com facilidade. E o meu desafio, minha aplicação em primeiro lugar é essa: contemple aquilo que Deus faz. Perceba que não está em você, mas em Cristo Jesus, a segurança dessa mudança de vida, para que você possa agradar ao Senhor. Deus está restaurando um povo para viver uma vida de santidade. E isso é importante na minha vida e na sua vida. Mas é importante você parar e pensar também na sua própria salvação. Questione se realmente você entendeu o que é ser salvo. Pare e pense se é tão sério assim. Se você pode estar anos e anos aqui dentro, mas nunca ter agradado a Deus, eu, como um pastor, aconselho você a parar e pensar: o que é a salvação? Aonde você coloca a sua segurança para você se chamar um cristão? Como você tem vivido e na força de que você tem vivido para agradar a Deus? Tem muita gente que é salva e não sabe. Tem muita gente que não é salva, mas acha que sabe. Tem muita gente que é salva e tem convicção da sua salvação. E eu não queria que vocês estivessem confusos e perdidos em relação a isso. Essa é a primeira demonstração dessa transformação e renovação que Deus está realizando no meio do seu povo. Mas o texto avança, e lá a partir do verso 20 e 23, a gente tem uma segunda demonstração desse trabalho de Deus de renovar e de restaurar a vida do seu povo. Nós aprendemos nos versos 20, 21, 22 e 23 que Deus ele está trabalhando para restaurar o seu povo, para que o seu povo confie em um governo de justiça. Olha o que o texto diz. Verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos e das nações, destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Vejam, aqui a gente tem a segunda vez, no mesmo dia, que Deus fala com Ageu. É um segundo sermão. Enquanto no primeiro sermão, aqui, Deus tratou essa questão de pureza e de santidade, agora Deus aqui ele vai mostrar que Ele está restaurando a esperança do seu povo em um governo que vai ser justo sobre Judá. Isso é muito estranho para a gente, porque a gente às vezes não importa muito para os nossos governantes, mas a forma como Judá se organizava como nação era importante demais para eles isso. A gente deve lembrar que aquele povo estava sendo humilhado há muitos anos. Eles foram destruídos pelos babilônicos e eles estavam agora sobre o governo de um outro tipo de império chamado Persa, e eles estavam sem esperança, pensando que realmente Deus tinha esquecido deles ou que tinha abandonado eles. E a ideia de um governador sobre eles é algo que traz muita segurança e confiança para aquele povo, embora não seja tão claro como isso funciona para a gente. Mas o que esses versículos aqui nos mostram é que Deus ele é interessado pela cidade. Deus tem um plano não só de salvar e restaurar indivíduos. Deus está agindo e trabalhando e Ele tem um olhar amplo da vida. Diferente de nós, Deus se importa com a cidade, com os governos da cidade. Deus age para mudar não só a igreja, mas o mundo através da igreja. E o que Ele está fazendo aqui é exatamente isso. Deus quer restaurar a esperança daquele povo em um governo diferente do que eles vinham tendo. Deus está mostrando que Ele vai levantar um tipo de homem que, diferente dos homens que passaram, vão governar Judá e Israel com justiça, com santidade, com um coração alinhado com o Senhor. E essa talvez seja a grande necessidade da gente também. Mas eu quero que você observe como Deus mostra isso. No verso 23 em específico, Deus diz: você, Zorobabel,
E esse é o nome de um homem que Deus escolheu para governar mesmo ali sobre Judá. Ele fala: Zorobabel, você é servo meu, você é um anel de selar e você é escolhido de Deus. Essas ideias aqui de servo, de escolhido e de anel de selar mostram tanto que o propósito de Deus é usar um homem para um dia governar o mundo todo de uma forma que a gente não conhece, de uma forma justa, santa e que nos leve para mais perto de Deus. A ideia de anel de selar é desconhecida para a gente, mas anel de selar era um tipo de anel que autoridades e reis tinham. Esses anéis, eles tinham um tipo de identificação que era distinto daquela autoridade. E quando esses reis iam enviar cartas, eles pegavam um pouco de argila, colocavam na carta e usavam um anel deles para deixar a identidade deles naquele escrito. O que isso significava é que aquela carta, onde chegasse, ela continha as palavras do rei, ela tinha a autoridade de quem enviou. E Deus usa toda essa linguagem para falar: Zorobabel, você vai ser a expressão da minha autoridade. Eu vou restaurar não só Judá, mas o governo através de Judá, e isso vai impactar o mundo em algum momento, porque esse é o meu plano. Talvez você nunca tenha escutado falar de Zorobabel, mas sabe quando ele aparece de novo? 570 anos depois de Cristo, quando lá no Evangelho de Mateus, o texto diz: Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ageu escreveu 520 anos antes de Cristo, e a gente vê que quando Deus preservou Zorobabel, ele tinha em mente um outro homem, e esse homem é Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, descendente de Zorobabel, que é descendente de Davi, o maior rei de Israel, e aquele para quem Deus fez promessas de que um dia o mundo estaria debaixo dos seus pés. O que Deus está fazendo aqui, meus queridos, é mostrando que a obra dele não se resume à minha vida e à sua vida, no nosso individual, dentro da nossa casa e na nossa família. O nosso Deus tem um propósito muito mais ousado. Deus está restaurando o mundo, Ele está mudando tudo. Isso começou quando Cristo Jesus veio ao mundo. Jesus, quando começou a pregar, Ele fala: o reino de Deus já está entre vós. E o reino de Deus é um sinal de que Deus governa esse mundo. Deus não governa só a igreja, Ele não governa só as coisas espirituais ao nosso ver. Deus governa tudo, crentes e descrentes. O texto diz: Ele vai destruir nações, Ele vai colocar eles para batalharem uns contra os outros, e Ele fez isso muitas vezes. Mas esse texto mostra que o fim da nossa história não acabou. Isso mostra que a nossa história ainda tem um desfecho maior. E esse texto nos aponta para o dia em que Jesus Cristo vai voltar, de fato como um rei glorioso, não como um servo humilde, não sentado num jumento, mas como alguém que desce entre as nuvens, cheio de poder, cheio de glória. Todo olho vai ver e vai reconhecer o poder do nosso Salvador. E aqueles, na verdade, que creram e confiaram no que Ele fez, vão experimentar uma vida de eternidade num governo e numa nova cidade, regida por Cristo, onde justiça e santidade vão ser algo normal, onde a corrupção e a ladroagem não vão mais fazer parte da nossa vida, onde os interesses pessoais e o egoísmo não vão mais dominar os nossos corações. Tudo isso é importante para mim e para vocês. A gente pensa muitas vezes em governo e em política como se fossem coisas que Deus não se importa, mas Deus se importa. O grande problema é que a gente confunde as coisas, e eu acredito que os cristãos têm se perdido quando pensam em política, quando pensam nos nossos governantes. Eu imagino que a gente se perca por muitos motivos, mas eu acho que um deles é a idolatria. A gente tem colocado, de alguma forma, a confiança nos nossos governantes como se eles pudessem fazer coisas que só Deus pode fazer.
A gente está tão polarizado entre um espectro de direita e um espectro de esquerda. A gente acredita tanto que se o nosso governante estivesse no poder, a nossa vida ia ser diferente, o nosso país seria diferente. A gente acha tanto que esses caras, eles são um tipo de messias na vida da gente, que a gente acha que se o nosso lado político tivesse à frente do outro, a vida da gente, a gente teria mais proteção, mais saúde, mais bem-estar. Isso é idolatria. É colocar em homens o que só Deus pode nos dar. É procurar ser satisfeito em coisas que Deus não nos chamou a ser. Não é que política é ruim, mas é errado a gente pensar que Deus tem um governo humano, quer seja ele direita ou esquerda. Esses homens não representam Deus, embora falem da Bíblia. Eles podem apresentar bons valores, podem apresentar coisas que são proveitosas para a comunidade, mas a nossa confiança não pode ser cega nessas pessoas ao ponto da gente não ver os seus erros e não ver que as mãos deles também são impuras como as nossas. De que o que eles fazem não agrada a Deus se eles não nasceram de novo. Eu acredito que os crentes têm se perdido também nessa ideia de governo e polarização política por conta do egoísmo. A gente sabe que Deus nos salvou por meio do Evangelho e a gente não tinha nada, mas agora a gente quer ganhar coisas para o nosso próprio benefício por meio de meios que desagradam a Deus. Quando chega a política, a gente é crente, mas a gente está disposto a fazer um contratozinho aqui por um milheiro de tijolo. A gente quer ganhar um dinheirinho aqui para poder fazer um extra por causa de um voto. Isso tudo mostra que a nossa confiança não está em Deus como deveria estar. Ainda continua em homens e Deus não nos chamou para fazer isso. É Deus quem pode restaurar a nossa vida. É Deus quem pode nos sustentar em meio às dificuldades, à pobreza, à escassez. É Deus quem vai guardar os nossos corações de maus políticos. É Deus quem vai conduzir o desfecho desse mundo para a glória do nome de Cristo Jesus. E a gente precisa acordar e ver a vida com os olhos do Evangelho. A gente também se perde por conta do materialismo. Materialismo é um entendimento, uma corrente filosófica que nos alcança na ideia de que a gente aceita que tudo no mundo se explica tudo no mundo se explica sem o amparo de Deus. A gente tem se acostumado tanto com a vida aqui, que é difícil para a gente pensar em novos céus e nova terra. A gente gosta tanto do mundo aqui, a gente acredita tanto que tudo se explica sem Deus e sem o sobrenatural, que a gente não espera mais um mundo de justiça e um mundo de paz que só Deus pode trazer. Mas Deus está disposto a restaurar isso na minha vida e na vida de vocês também. E a gente precisa se voltar para o Senhor, porque Deus está trabalhando, através de Cristo Jesus, para restaurar um povo, para viver em santidade e para restaurar um povo que confia em um governo de justiça, não pelas mãos de homens, mas através de Cristo Jesus. É essa direção que a igreja precisa caminhar. O Evangelho não é direita e nem esquerda. O Evangelho é o poder de Cristo que nos faz olhar para esses dois lados, analisar o que é bom e o que é ruim e nunca colocar a nossa confiança de vida nessas coisas de uma forma exclusiva e eterna ou permanente. Isso se aplica nas nossas vidas de várias maneiras, mas em primeiro lugar, se tudo isso é verdade, eu acredito que a gente precisa parar um pouco diante do olhar que a gente tem para os governantes do nosso tempo. E se você é indignado com algumas coisas, ao invés de ficar expressando sua indignação à torta e à direita, a gente deveria direcionar a nossa justa indignação por aquilo que não é santo em oração. Talvez uma aplicação mais individual é essa, de a gente orar mais para que Deus traga sobre esse mundo o reino dele, para que seja feita nesse mundo a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. Eu me consumo muitas vezes com esse assunto. Minha esposa que sabe. E ela fica, Igor, ela é mais indiferente, né, Lívia? Eu vou falar sobre, Lívia, você viu isso? Você viu o que fulano fez? Você viu o que está acontecendo? E ela, Igor, aí eu fico ardendo sozinho, né? Mas o que eu quero dizer é que ao invés de você ficar ardendo em indignação, leve a Deus o seu desejo de ver uma sociedade mais justa e um mundo mudado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Isso no âmbito privado, mas no âmbito coletivo, como igreja, eu acho que a igreja precisa ter uma consciência capacitadora.
Ao invés da gente ficar aqui contando historinhas sem uma ligação direta com o Evangelho de Cristo Jesus, a igreja precisa se ocupar em capacitar os crentes, não só a lerem a Bíblia, mas a lerem a sociedade, a cultura, o que nos cerca com o Evangelho de Cristo, para que a gente nem viva nesse mundo como se tudo fosse mal, mas para que a gente não abrace tudo nesse mundo como se tudo fosse bom. O crente, ele vive com um pé na eternidade e com um pé aqui ainda. E a gente precisa se afastar dessa ideia de que tudo no mundo é mal, de que política é má, de que governo é mal, de que nada pode ser feito. Isso está errado. A gente precisa olhar com o Evangelho o que é bom e o que é ruim, e como agentes de Deus, trabalhar naquilo que pode ser restaurado para que as coisas sejam diferentes. E por fim, o meu desafio como uma aplicação para nós é que cristãos precisam se empenhar mais para contribuir genuinamente em pesquisa, em estudo, os jovens na sua faculdade, não abrindo mão das suas convicções do Evangelho para pesquisar, para produzir algum tipo de saber que ajude a sociedade. A gente tem que ter um olhar abençoador. Crente não é monge que se isola do mundo. O crente é chamado por Deus, separado por Deus, mas para viver no mundo, iluminando o mundo. E eu acho que a gente precisa, como jovens, homens, mulheres, com o nosso trabalho, com os nossos esforços, fazer um trabalho genuinamente cristão. Pesquisar na academia, desenvolver, quer fazer um mestrado, faz, quer fazer um doutorado, faz, quer avançar na sua profissão, avança, mas como um cristão, se afastando daquilo que desagrada a Deus e honrando ao Senhor em todas as coisas. Essa é a verdade de Deus para nós. Eu concluo esse sermão dizendo que, com base em toda essa disposição de Deus de nos restaurar, faz todo sentido a gente, como crente, viver tanto olhando para trás, lembrando do que Ele fez por nós, como olhando para frente, na esperança do que Ele um dia vai fazer. Deus nos chamou para viver em uma cidade. Não é essa, Governador, não é Mossoró, não é nem Brasília, de onde eu vim, nenhuma dessas. É uma cidade celestial. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente tem que ocupar as nossas mãos, trabalhando e servindo ao Senhor com as nossas vidas aqui, abençoando o nosso bairro e os lugares onde a gente está convivendo na cidade de Mossoró. Como é que você vai responder a palavra de Deus essa noite? O trabalho de Deus é te chamar para confiar nele, nascer de novo, se arrepender dos seus pecados e ser santificado para você agradá-lo. Ele quer usar a sua vida e te mostrar que Jesus Cristo precisa governar não só o mundo, mas o seu coração. Eu queria dar um tempo para você orar e responder a palavra do Senhor. Depois eu oro por nós, encerrando esse momento de reflexão da palavra.